Sejam bem-vindos ao Papo Empreendedor, uma parceria do Conselho de Jovens Empreendedores juntamente com o Grupo Alfama. Meu nome é Maurício Machado, trabalho como assessor de investimentos já há 5 anos no mercado financeiro e meu trabalho é basicamente ajudar as pessoas a se planejarem financeiramente e a alocar seus recursos da maneira mais eficiente dentro dos investimentos no mercado de capitais. Dentre esse período em que eu venho trabalhando junto com os assessores, com os investidores, já me certifiquei através da Ancord, a Agência Nacional das Corretoras de Valores Imobiliários. Também tem o PQO, que é o Programa de Qualificação Operacional no segmento BMF e Bovespa, e também o CPA 20, da Ambima, que é para atender investidores qualificados. E hoje a gente vai estar abordando aqui diversas alternativas de investimentos para fazer seu capital render da melhor forma possível, né? É importante, pessoal, pensar nesse planejamento financeiro desde o início da sua vida produtiva, porque uma das estatísticas do IBGE é que apenas 1% dos aposentados conseguem construir um patrimônio e manter esse patrimônio depois da sua aposentadoria. Principalmente porque o salário deve cair para o teto máximo do INSS, que hoje está na casa de R$ 3.927, e, além disso, as pessoas, por não terem esse planejamento, acabam liquidando o patrimônio que construíram durante a sua vida para poder manter o padrão de vida em que elas tinham atualmente. Tá? Falar um pouquinho sobre o cenário atual das aplicações financeiras. Hoje, o investidor ele tem que mudar a postura que ele tem em frente aos investimentos, porque normalmente, né, na década de 90, a gente tinha uma taxa de juros bem elevada que, descontada a inflação, nos trazia um retorno bem interessante. Hoje, as aplicações têm uma rentabilidade muito mais modesta e se o investidor não se atentar a fazer uma aplicação cujo retorno seja superior à inflação, ele acaba andando de forma lateral, ou seja, não vai sair do 0 a 0. Então ele só corrige o poder de compra do capital dele. E, de uma maneira eficiente, ele vai ter que alocar esse capital para que ele consiga superar a inflação no médio e longo prazo e ter, de fato, um crescimento do poder aquisitivo desse dinheiro que está sendo investido. Tá? Então, acabamos de diferenciar taxa nominal de taxa real. Taxa nominal, que nada mais é do que a rentabilidade desse investimento, e taxa real, que é essa rentabilidade menos a inflação no período, tendo que ter um ganho real, ou seja, acima da inflação. Um ponto importante é que dentro dos investimentos atuais, o brasileiro só ouviu falar em juros, né, na hora de pagar juros e não de ganhar juros. Então a gente está aqui para tentar inverter um pouco esse quadro. Onde é que a gente basicamente conhece os juros compostos? No cartão de crédito, por exemplo. Se a gente fizer uma dívida de R$1.000 e não pagar esses R$1.000 de dívida, né, no mês seguinte essa dívida vai estar maior, em um ano ela vai estar muito maior e é um efeito exponencial, né? O crescimento é totalmente exponencial. Ou seja, a gente conhece hoje os juros compostos de uma maneira não muito interessante, que é através das dívidas onde a gente paga juros. O investidor, ele por poupar, ele faz com que o capital dele cresça da mesma forma que uma dívida, só que de uma maneira menor, por ser um investimento, com juros mais razoáveis, mas também de forma exponencial, através dos juros compostos. E aqui a gente vai abordar algumas alternativas para que, de fato, você que poupa consiga fazer seu dinheiro render da melhor forma possível, né? A primeira dela, é a mais conhecida, é a caderneta de poupança. Hoje, quando você se dirige a um caixa, né, tem lá resgate e poupança. Então, o brasileiro tem a cultura de aplicar na caderneta e hoje a rentabilidade da caderneta de poupança é basicamente muito próxima à inflação, ou seja, você vai ganhar 6,17% no ano e a inflação, que tem um centro de meta de 4,5%, podendo chegar até 2 pontos percentuais acima, a 6,5%, vai dar basicamente o rendimento da poupança. Então, atualmente, as pessoas que têm investimentos na poupança podem estar deixando de ganhar dinheiro, apenas corrigindo o poder de compra desse investimento. E com a nova regra, né, que é quando a taxa de juros está abaixo de 8,5%, a poupança passa a valer 70% do CDI, essa rentabilidade pode ser ainda menor que a inflação. Então, de fato, as pessoas que estejam na poupança com essa nova regra acabam perdendo dinheiro para a inflação. Uma segunda alternativa é o CDB. O CDB hoje, que remunera uma taxa do CDI e que tem uma rentabilidade acima da poupança. Mas o investidor ele tem que estar atento
porque o CDB ele é um produto tributável. Então você vai pagar tributos em cima do lucro que for oferido no período, de acordo com a tabela regressiva de imposto de renda para aplicações em renda fixa. Tá? Outro produto interessante também e que é livre de imposto de renda é a LCI. A LCI hoje, que também remunera um percentual do CDI, só que é livre de imposto de renda. Então acaba sendo até maior do que o próprio CDB. É interessante que essas três aplicações que eu citei até o momento, a caderneta de poupança, o CDB e a LCI, ambos possuem a mesma segurança, que é R$250 mil garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e com rentabilidades diferentes, né? Ou seja, o CDB acaba remunerando mais que a poupança e a LCI mais do que o CDB, ambos com a mesma garantia, que é de 250 mil pelo FGC, que já proporciona ao investidor uma remuneração um pouco maior, né? E aí, quem sabe, ganhar da inflação, e essa pequena diferença no médio e longo prazo acaba fazendo um efeito bem razoável em relação ao resultado final. Uma outra alternativa para as pessoas que querem ganhar um pouco mais são os títulos públicos. Tá? Título público nada mais é do que investir através do governo federal, né, comprando os títulos que por eles são emitidos da dívida pública, e esses títulos existem três formas de remuneração. A primeira dela, que é pré-fixada, uma taxa já fixa. A segunda, que é a LFT, indexada à taxa Selic, que hoje é a taxa básica de juros no Brasil. E a última, que é mais interessante para um médio e longo prazo, que é a NTN, que é indexada a índices de inflação. Então você já ganha uma taxa de juros real, né? Por quê? Porque vem a inflação mais um cupom de juros indexado nessa modalidade de aplicação. Então acaba tendo um retorno bem interessante no médio e longo prazo. É importante levar sempre o título até o vencimento, para que você receba de fato aquela rentabilidade que foi pré-acordada no início da aplicação. Uma outra alternativa bem interessante são os fundos de investimentos. Fundo que denota a ideia de grupo, né? Ou seja, você vai investir de forma em grupo, seja em fundos de renda fixa, seja em fundos multimercado que mescla renda fixa e variável, ou em fundo de ações, né? O fundo ele é interessante porque com R$5 mil seu, mais 10 de um outro amigo, mais 20 de um outro amigo, o gestor daquele fundo ele consegue pegar esse capital e comprar produtos que diretamente talvez você não tivesse acesso, por ser um valor maior. Então o capital ele acaba crescendo de fato de uma maneira muito mais rápida, né? E para quem tem interesse e tem perfil um pouco mais agressivo, existe uma modalidade de investimentos bem interessante, que são as ações, né? Lembrando sempre que o prazo de ações é para médio e longo prazo, e existem duas escolas de análise hoje, que é a análise fundamentalista e a análise gráfica. Tá? Lembrando que ações, por ter um perfil um pouco mais volátil, né, aconselha-se que a pessoa, além de fazer um investimento a longo prazo, não aloque seu recurso por completo nesse tipo de investimento, e sim utilize ele como forma de diversificar, ou seja, uma pequena parte do seu capital nesse produto, para que você venha a ter um retorno diferenciado na composição de sua carteira total. Né? E por último, né, para a gente encerrar as alternativas de investimentos, vamos falar um pouquinho sobre a previdência privada. Existem hoje no mercado dois modelos, que é o PGBL e o VGBL. O PGBL, que é mais indicado para quem faz a declaração completa do imposto de renda, porque as contribuições anuais elas podem ser deduzidas em até 12% do seu imposto de renda, sem contar que ela é mais interessante justamente por esse benefício fiscal. Já o VGBL é mais indicado para quem tem a declaração simplificada ou quem já atingiu esse limite de deduções. Tá? Além desses dois modelos de investimentos, possui também formas de tributação diferentes. A tabela progressiva da Previdência, que limita em 27,5% dependendo do volume financeiro, e a tabela regressiva, que começa em 35% e termina em 10% apenas ao final de 10 anos de investimentos. Então, de fato, é interessante analisar qual dessas duas é mais interessante para você, de acordo com o momento em que você vive hoje financeiramente, e fazer a melhor escolha baseada naquela que vai te trazer o melhor resultado. Vale a pena também prestar muita atenção em questão das taxas que são cobradas, taxas de administração e taxas de carregamento.
Carregamento nada mais é do que um percentual retirado da Previdência de cada contribuição que é feita mensalmente. Exemplo, se você hoje poupa R$ 100 e o carregamento é 5, significa que de fato você está fazendo uma aplicação apenas de R$ 95. Esses outros 5 já ficam retidos. Isso num prazo de 25 anos acaba sendo muito, porque do primeiro ao quarto ano basicamente foi para você pagar as taxas de carregamento e apenas o restante de fato vai ser o crescimento do teu patrimônio, tá? E nada melhor na hora de investir do que montar uma estratégia que seja eficiente dentro desse contexto. Por isso que eu gosto muito de usar um modelo chamado EDP, que é Estratégia, Disciplina e Paciência, onde de uma forma eficiente e planejada você monta uma estratégia de investimentos com aporte inicial e aportes mensais durante um período de tempo da sua vida para que você possa construir um patrimônio e de fato viver de renda, e de forma disciplinada você vai executar essa estratégia, ou seja, vai aplicar os produtos que foram pré-acordados, vai fazer o aporte todos os meses e vai ter paciência de aguardar o prazo estipulado. Se você seguir esse modelo, estratégia, disciplina e paciência, sem dúvida você vai chegar a um patrimônio desejado que te permita uma independência financeira bastante interessante. Lembrando sempre que um patrimônio ele é construído em 3 pilares, né? O tempo em que você vai fazer a aplicação, a taxa que você recebe pela aplicação e o valor a ser aportado. E mais importante do que o valor e a taxa é o tempo. Então, se você é jovem, comece o quanto antes. O fato de dar início um pouco mais cedo, com certeza vai lhe trazer um retorno muito maior e muito mais satisfatório no futuro. Então, fica essa dica a todos vocês, né? Uma grande caminhada começa com o primeiro passo. Tenham uma estratégia bem definida, tenham disciplina para a execução e tenham paciência para aguardar o resultado que, sem dúvida, vai ser fantástico ao decorrer do tempo.